tardes, Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes e os que estão em diferentes nações. Receba também uma saudação todos os ministros e congregações, irmãos em diferentes países, e uma saudação muito especial para o missionário Miguel Bermudes Marim, ao qual amamos grandemente e desejamos que Deus o mantenha com saúde, com energia e sempre com a sua mente clara, como sempre tem tido, e o use grandemente em sua obra, nesse tempo final no qual estamos vivendo, e continue usando grandemente nesse tempo final, e o mantenha vivo até a sua transformação. No nome do Senhor Jesus Cristo, desejamos todas estas bênçãos para o nosso irmão Miguel Bermudes Marim. E agora, temos visto o respaldo que estão dando ao projeto da Grande Carpa Catedral, o qual, pois, apreciamos grandemente e desejamos que Deus lhes abençoe grandemente a todos, e lhes prospere espiritualmente e materialmente, e lhes use grandemente nessa etapa final do programa divino, no meio do cristianismo, e depois no meio dos judeus também. E agora, lemos em Abacuque, capítulo 2. Versículos 1 em diante, onde nos diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que falará a mim, e o que eu responderei quando eu for repreendido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler quem passa correndo. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim. E não enganará, se tardar, espera-o, porque certamente virá e não tardará. E depois, neste mesmo capítulo 2, versículo 13 ao 14 de Abacuque, nos diz: porventura não vem da parte do Senhor dos Exércitos que os povos trabalhem pelo fogo e os homens se cansem em vão? Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. E em Êxodo capítulo 25,
versículos 8 ao 9. Quando Deus ordenou construir uma casa para ele, um tabernáculo, ordenou a Moisés e mostrou o desenho do monte. E depois, no capítulo 25, versículo do 8 ao 9, nos diz: e fará um santuário para mim, e habitarei no meio deles, conforme a tudo que te mostrei, o desenho do tabernáculo e o desenho dos utensílios, assim o fareis. O nosso tema para essa ocasião será segundo a visão divina. O que será segundo a visão divina? O que Deus prometeu e se prepara para realizar no meio da sua igreja no último dia. Será segundo a visão divina. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Deus sempre faz aquilo que Ele prometeu. Ele fala e logo se cumpre o que Ele fala, o que Ele prometeu. Portanto, a pergunta que está na mente dos seres humanos, quando veem o planeta Terra na condição que se encontra, os problemas que estão vindo ao planeta Terra e aos seres humanos, se perguntam: o que Deus fará e o que Deus estará fazendo nesse tempo no qual estamos vivendo? O que está fazendo e o que fará? Mais adiante será conforme a visão divina que Ele mostrou aos seus profetas desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, desde o Gênesis até o Apocalipse. Aí está contida a palavra profética de Deus do que Ele fará nesse tempo final, para o qual necessitamos conhecer o que Ele prometeu para saber o que temos que esperar ver da parte de Deus nesse tempo final. Porque o que Deus fará está fundamentado no que Ele prometeu. A Escritura diz: e criou Deus os céus e a terra. E como Ele fez? Por sua palavra falada, pelo que Ele falou, o que Ele disse. E isso foi o que Ele realizou, a criação dos céus e da terra. E depois, mais adiante, não sabemos quantas centenas, milhares ou milhões de anos a terra se encontrava coberta de água, estava em uma condição difícil. Um grande problema havia vindo sobre a terra para se encontrar nesta condição, e
Depois ele retornou, falou a palavra para restaurar a terra e colocar sobre o planeta Terra Adão e a Eva. O primeiro homem e depois a primeira mulher que foram criados por Deus para que se reproduzissem, povoasse a terra, habitasse e governasse sobre o planeta Terra. Ou seja, que Adão foi colocado como rei sobre o planeta Terra. Houve certos problemas ali no Éden, os quais vocês já conhecem. E começaram a nascer filhos e filhas, e Adão, porquanto havia perdido o direito de viver eternamente, fisicamente, e Eva também, porquanto pecaram, e veio a morte a eles, como Deus havia dito: no dia que comam da árvore da ciência do bem e do mal, neste dia morrereis. E assim aconteceu. Morreram a vida eterna e lhes restou apenas vida temporária que Deus permitiu terem. E depois os filhos de Adão e Eva vieram com vida temporária, porque já haviam perdido a vida eterna física, e agora a vida para Adão e Eva e sua descendência seria passageira aqui na terra. Cada dia viveriam menos anos. Antes poderiam viver com vida temporária até 969 anos que viveu Matusalém, mas não podia passar de 1000 anos, não podia chegar a 1000 anos, porque 1000 anos é diante de Deus um dia, o qual indicava que haviam perdido a vida eterna física e, consequentemente, continuariam vindo à Terra pessoas através da união de um homem e de uma mulher, mas com vida temporária, que é o que os pais terrenais podem outorgar aos seus filhos aqui na terra. Mais adiante, encontramos que foi mostrado Adão a forma de se aproximar de Deus através dos sacrifícios de animaizinhos, e Deus lhe deu peles para cobrir a nudez de Adão e Eva. Portanto, teve que morrer. O animalzinho foi sacrificado, um animalzinho, o qual encontramos que aconteceu no jardim do Éden, o qual é tipo do Messias e a sua morte redentora para limpar de todo o pecado o ser humano e poder se apresentar, o ser humano se apresentar diante
diante de Deus e o ser humano obter a vida eterna na esfera espiritual, sendo reconciliado com Deus, com a promessa que mais adiante, no último dia, receberia a adoção física, porque já obteve a adoção espiritual e, ao receber a adoção física, obterá a vida eterna física, sendo transformados e estar presente no último dia, na era ou etapa da igreja que corresponde ao último dia, que é a era de pedra angular, e se permanece vivo até que Cristo venha com os crentes que morreram em etapas passadas e os ressuscite em corpos glorificados e eternos, e aos que estão vivos os transformará, e então assim terá a adoção física, terão a dupla porção, a ressurreição física, juntamente com a ressurreição espiritual, que obtiveram quando obtiveram o novo nascimento, e entra para fazer parte do corpo místico de Cristo, que é o Israel celestial, o Israel espiritual, o povo celestial de Deus, que está apontado como os escolhidos que têm seus nomes escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro, com e entre os quais tem estado desde o dia de Pentecostes em diante, manifestando-se e nascendo esta família de Deus, de filhos e filhas de Deus, ou seja, os filhos que Adão e Eva deveriam ter lá no princípio, filhos com vida eterna. Isso teria um processo para se realizar essa raça com vida eterna de filhos e filhas de Deus, descendentes de Deus. Depois foram representados, tipificados em Israel. Israel é o povo terrenal de Deus, como povo, como nação, e a igreja do Senhor Jesus Cristo é o povo celestial de Deus. Não há nenhum problema entre ambos os povos, porque um é o celestial e o outro é o terrenal. O terrenal está representado em Manassés, o celestial está representado em Efraim. Os dois filhos de José. E José representa ao Messias. A história da vida de José é tipo e figura da vida do Messias. E, consequentemente, a vida do Messias é para a bênção do povo hebreu e também dos gentios. Ou seja, esse filho de bênção, onde quer que ele ia, prosperava.
a família que o recebia, o povo que o recebia, a nação que o recebia também. Ou seja, vem no tempo final, isso é, vem Cristo, o Messias, ou ungido, no tempo final, para a bênção do povo hebreu e para a bênção do cristianismo, dos escolhidos, da Igreja do Senhor Jesus Cristo. No meio do povo hebreu, está se esperando a vinda do Messias. E para esse ano estão na expectativa da vinda do Messias. É importante conhecer as promessas da vinda do Messias para estarem preparados para a vinda do Messias. O cristianismo também esteve esperando a vinda do Messias por ao redor de 2000 anos para a ressurreição dos mortos crentes em Cristo e a transformação dos que vivemos, de etapa em etapa, de século em século, tem estado esperando a vinda do Messias, os crentes em Cristo, no cristianismo, e também os judeus. Portanto, é importante conhecer as promessas da vinda do Messias e para a vinda do Messias, para o tempo final, para que não aconteça como aconteceu 2000 anos atrás, que se cumpriu, tinha que morrer para realizar a obra de redenção, e por isso foram cegados por Deus mesmo, e por esta razão é que Cristo disse: perdoa-os, Pai, porque não sabem o que fazem. Não reconheceram as grandes autoridades religiosas, nem o governo, porque assim tinha que acontecer para poder ser realizada a obra de redenção. Era nada menos que o mesmo Deus em um homem chamado Jesus, cumprindo a vinda do Messias, como estava prometido para aquele tempo. Como foi em simplicidade, de maneira singela, e isso cega as pessoas que esperam uma promessa grande, e aí espera manifestada de uma forma grande, de uma forma fora do comum, do natural, mas Deus cumpre na forma do meio ambiente das pessoas aquilo que Ele prometeu. Portanto, Deus cumpre na forma comum do povo as grandes promessas que Ele fez para o seu povo. E agora que vivemos no tempo final e que estamos esperando o cumprimento da maior promessa e da maior esperança, e única esperança que tem o ser humano, porque não há esperança fora da segunda vinda de Cristo. Portanto, temos que estar atentos às promessas proféticas
que há da vinda do Messias e o que estará fazendo nesse tempo final. Porque o reconheceremos pelas coisas que Ele estará fazendo, ou seja, as coisas que Ele estará cumprindo das promessas messiânicas correspondentes a esse tempo final. No cumprimento do que Ele prometeu, é que o reconheceremos, porque Ele se manterá na palavra prometida, cumprindo-a à medida que o tempo vai passando, vai cumprindo gradualmente cada promessa. Portanto, temos que estar preparados para ver e recebê-lo em sua vinda, a sua igreja, seu povo do novo pacto, assim como a sua primeira vinda foi ao povo do pacto sob a lei, que Deus deu a Israel através do profeta Moisés. Podemos sempre ver que a sua vinda é ao povo que está sob o pacto vigente para o tempo da sua vinda. Quando veio em sua primeira vinda, os gentios não sabiam nada da vinda do Messias e nem estavam esperando. E agora a vinda do Messias está sendo esperada pela Igreja do Senhor Jesus Cristo no cristianismo. Portanto, tem que conhecer as promessas de e para a vinda do Messias, para que não passe despercebido, como passou 2000 anos atrás, ao povo que estava sob o pacto vigente, na segunda parte da semana número 70, da profecia de Daniel, capítulo 9. A profecia das 70 semanas. A última semana, que é a semana número 70, que consta de 7 anos, é a semana messiânica. Já foram cumpridos ali 3 anos e meio, metade da semana, ao povo hebreu, e falta a segunda parte, a qual será cumprida nesse tempo final, quando Deus se volte aos hebreus, aos judeus, para continuar a semana número 70, ou seja, a segunda parte da semana número 70. Israel está com os olhos abertos à profecia messiânica, a qual corresponde ao último dia, ao tempo final. E é para o último dia que Cristo prometeu ressuscitar os mortos crentes nele, aos quais estão no paraíso, esperando pela chegada de Cristo ao paraíso, a sexta dimensão, porque Cristo está na sétima dimensão, intercedendo com o seu sangue como sumo sacerdote no propiciatório, lá no trono de Deus. Mas quando complete a sua igreja, haverá feito intercessão até pelo último escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, que formaria parte da igreja do Senhor Jesus Cristo, e então haverá completado a sua igreja e sairá do trono de intercessão do céu,
tomará o livro selado com 7 selos, que está à destra de Deus, na destra do que está sentado no trono, o abrirá no céu e fará a sua obra de reclamação, passar ao paraíso, ressuscitar os mortos crentes nele, aparecerão aos crentes que estarão vivos, e quando os vejamos, seremos transformados. Assim explica o reverendo William Branham, e isso nos dá um conhecimento grande, amplo, do que vai acontecer nesse tempo final. Portanto, já ao saber que vão aparecer, como aconteceu quando Cristo ressuscitou, ressuscitaram com ele os santos do Antigo Testamento e apareceram a muitos dos seus parentes na cidade de Jerusalém. Ou seja, que já aconteceu nessa forma com os santos do Antigo Testamento, e agora será a ressurreição dos santos do Novo Testamento, entre os quais há hebreus e também gentios, os quais têm formado a Igreja do Senhor Jesus Cristo no tempo que lhes correspondeu viver. Ali teve um lugar, um território, onde aconteceria a ressurreição dos mortos do Antigo Testamento, e isso foi em Jerusalém. A pergunta é: haverá um lugar para a ressurreição dos crentes em Cristo? Essa pergunta vai ser respondida quando os vejamos ressuscitados no último dia, para o qual Cristo disse: eu a ressuscitarei no último dia. São João capítulo 6 repete de 4 a 5 vezes: e eu o ressuscitarei no último dia. E também em São João capítulo 11 nos fala da ressurreição. E agora temos que estar atentos às promessas da segunda vinda de Cristo, da grande voz de trombeta, ou trombeta final, que chama e junta os escolhidos e os prepara para receber a fé, para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Enquanto a Igreja do Senhor Jesus Cristo, os que foram ressuscitados em corpos glorificados e os que foram transformados estarão passando 3 anos e meio no céu, na casa do nosso Pai Celestial, na ceia das bodas do Cordeiro. A humanidade vai estar aqui na Terra passando um lapso de tempo chamado de a Grande Tribulação, onde os juízos divinos cairão sobre a raça humana e não vai ter forma de escapar desses juízos divinos, mesmo que estejam preparando naves espaciais para irem a outros planetas. Não vai ter tempo para preparar um planeta para escaparem dos juízos divinos que hão de vir sobre a raça humana nesse planeta. Podemos dizer que já ficou tarde, já está tarde para ali viajar a outros planetas, exceto para os crentes em Cristo, que vão ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro.
O mistério para a transformação e rapto da igreja é que assim como Elias foi levado em um carro de fogo, a qual é chamado um disco voador, foi levado por anjos ao céu. Os crentes em Cristo, que serão transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro, serão levados em carros de fogo, ou seja, em disco voadores, diz o reverendo William Branham. E quando vejamos aos mortos em Cristo ressuscitados, seremos transformados, ou seja, que há um trabalho que estarão fazendo os anjos do Filho do Homem, os anjos de Deus, em favor dos crentes em Cristo, os quais foram lavados com o sangue de Cristo e, consequentemente, não têm pecado. E se não tem pecado, não tem que passar pelos juízos da grande tribulação. E então serão levados a outra dimensão, transformados com corpos eternos e glorificados, e passarão à casa do nosso Pai Celestial, onde estará se realizando a festa mais importante que tenha se realizado no céu. E, consequentemente, esta será a forma na qual escaparão da grande tribulação e seus juízos que virão no último dia sobre a raça humana. Durante este lapso de tempo da grande tribulação, os vulcões estarão em erupção e, através desta cinza vulcânica, cobrirá a terra e será fértil para o glorioso reino milenial do Messias. Muitas nações desaparecerão, umas por causa dos vulcões, outras por causa de uma guerra atômica que virá, e outras por causa dos maremotos, tsunamis e assim por diante, que cobrirão muitos países e, sobretudo, as costas de muitos países que estejam, as costas desaparecerão. O que vai vir sobre a terra não é fácil. É terrível e não tem como escapar, exceto saindo deste planeta Terra em carros de fogo, como Cristo, o Senhor, fará com os crentes nele. Simples assim. Para ele vai ser simples fazer, e nós, por nossa própria conta, não podemos conseguir. É uma obra que ele vai fazer nesse tempo final, assim como levou o profeta Elias, e como depois também levou os santos que ressuscitaram com Cristo, e também como Jesus Cristo subiu ao céu. É que não há aviões, nem foguetes que possam levar o ser humano a outras dimensões. Portanto, a única esperança que há
é a vinda de Cristo, a vinda do Senhor para buscar a sua igreja nesse tempo final. Não sabemos o ano, não sabemos muito menos o mês, nem o dia. Não sabemos o dia, nem a hora, nem o mês, nem o ano. Mas sabemos que vai vir, porque é uma promessa que Deus fez e está em Sua palavra. Não importa que demore. Já transcorreram 2000 anos, mas a promessa está tão firme como quando foi pensada por Deus e falada por Deus através dos seus instrumentos, como São Paulo, como São Pedro e Cristo mesmo, o qual falou da vinda do Filho do Homem como relâmpago. E falou também que o Filho do Homem enviará os seus anjos com grande voz de trombeta e juntarão seus escolhidos de uma a outra extremidade do céu. Os escolhidos, aí são 144 mil hebreus que serão reunidos, e os anjos são as duas oliveiras, Moisés e Elias, os ministérios de Moisés e Elias se repetindo no tempo final. Para o tempo final, será dada a fé para serem transformados e raptados aos escolhidos de Deus que formarão a sua igreja no tempo final, juntamente com os escolhidos que formam sua igreja nas eras passadas, que já morreram, mas serão ressuscitados em corpos glorificados e eternos, igual ao corpo glorificado que Jesus Cristo, nosso Salvador, tem. Tem muitos detalhes que serão revelados à Igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia, na etapa de ouro da igreja, na etapa do lugar santíssimo desse templo espiritual, que é a sua igreja. Se é um templo espiritual, tem que ter um lugar santíssimo espiritual, e essa é a era de ouro da igreja, a era da pedra angular, a era de pedra angular da igreja do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Quando os judeus o vejam vindo por sua igreja, dirão: esse é o que nós estamos esperando. É isso que o reverendo William Branham disse na página 22 e 23 do livro de Citas. E isso é uma promessa, uma profecia para a igreja do Senhor Jesus Cristo e também para o povo hebreu. Porque o que Deus fará será conforme ao que a visão divina disse para esse tempo final. Será segundo a visão divina tudo o que Deus fará nesse tempo final. Todas as bênçãos de Deus para os crentes serão segundo a visão divina. E segundo a visão divina, há mencionada uma carpa catedral que aparece em cena no meio do cristianismo, onde estará Cristo na coluna de fogo. Esse pilar de fogo, essa coluna de fogo que apareceu a Moisés no capítulo 3 do Êxodo e que disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus
de Jacó. Esse anjo do pacto é Cristo no meio do seu povo, no qual está Deus em toda a sua plenitude, e está o nome de Deus, conforme a como ele disse em Êxodo, no capítulo 23, versículo 20 em diante, onde diz: Eis que eu envio meu anjo diante de ti, para que te guarde no caminho e te introduza no lugar que eu tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não se rebeles contra ele, porque ele não perdoará a vossa rebelião, porque nele está o meu nome. Onde está o nome de Deus? No anjo de Deus, no anjo do pacto que apareceu a Moisés. Por isso foi que Moisés quis saber, conhecer o nome de Deus, que estava no anjo de Deus, e por isso perguntou a respeito do nome, e o anjo disse: qual era o nome? Eu sou. Ele disse: eu sou o que sou. E dirás: eu sou, me enviou a vós. Capítulo 3, versículo 13 ao 16 do Êxodo. E também no capítulo 6 do Êxodo nos fala do nome. Mas se diligentemente ouvires a sua voz e fizer tudo o que eu te disser, serei inimigo dos teus inimigos e afligirei aos que te afligirem. Porque o meu anjo irá diante de ti e te levará à terra dos amorreus, dos heteus, dos ferezeus, dos cananeus, do Eveu e do Jebuseu, aos quais eu os destruirei. Aqui nós podemos ver que o anjo de Deus, que acompanhava Moisés e consequentemente estava acompanhando ao povo hebreu, e que o nome de Deus estava no anjo de Deus, que é o corpo angelical de Deus, ou teofânico, que aparecia em diferentes formas. Aparecia na forma de uma coluna de fogo e algumas vezes aparecia na forma de um homem, de outra dimensão. Enquanto à visão da carpa, encontramos que é uma promessa muito grande. E onde se cumpra essa visão, pois tem que se cumprir em algum país. Onde se cumpra essa visão, haverão grandes bênçãos de Deus para todas as pessoas que estarão aí, para as que estarão conectadas, ouvindo as pregações e ouvindo tudo o que estará acontecendo e vendo tudo o que estará acontecendo nesse lugar. Ou seja, que muito menos vai ter que estar presentes, porque chegará através de via internet, satélites, de televisão e assim por diante, aos diferentes países. O cumprimento dessa visão cumprirá a terceira etapa, que será a etapa da palavra, onde a palavra falada estará trazendo grandes bênçãos para todo o povo de Deus, não apenas do país, onde estará a visão da carpa se cumprindo, senão para todos os países, todas as nações, todos os indivíduos que estarão ouvindo e vendo tudo o que estará se realizando nesse lugar, e estarão também acompanhando os cânticos que estarão se efetuando nesse lugar. Portanto, a Igreja do Senhor Jesus Cristo é
aqui será instrumento para a parte física, para a construção desse lugar, e Cristo cumprirá a parte que lhe corresponde, a parte espiritual, que realizará, e as bênçãos que ele prometeu para a sua igreja. E para a parte física ele estará ungindo pessoas, usando instrumentos de Cristo para realizar a sua obra nesse planeta Terra. E tudo vai ser segundo a visão divina que foi dada ao reverendo William Branham, segundo a visão divina dada pelos apóstolos e profetas para o tempo final. Será segundo a visão divina as coisas que estarão acontecendo nesse lugar no último dia. Portanto, vai ser um grande privilégio o continente e território onde se cumpra a visão da carpa, porque tudo vai ser segundo a visão divina. O reverendo William Branham disse em uma ocasião que a visão da carpa ainda não tinha se cumprido, mas porquanto é segundo a visão divina, tem que se cumprir em algum território, e tem que ser um território onde Deus esteja cumprindo o seu programa para esse tempo final. Tem que ser um território onde esteja se cumprindo a era de ouro da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não foi para nenhuma das eras passadas, porque é para a era de pedra angular que corresponde a este tempo final. Essa promessa é muito grande e ele a cumprirá nesse tempo final, no qual nos correspondeu viver. Página 120, parágrafo 1068 do livro de Citas diz: tenho apenas uma coisa em minha vida que o Senhor me disse que não se cumpriu ainda, que é esse edifício ou carpa, onde estará um quartinho, e eu terei que estar dentro orando pelos doentes. Isso não aconteceu ainda, que eu saiba. Essa é a única coisa que eu sei. E porquanto é uma promessa de uma visão divina, tem que se cumprir. Bem-aventurados que estarão tendo parte no cumprimento dessa visão. Quando estejamos transformados e Ele reparta os galardões, saberemos o que significou o respaldo que demos a este projeto, desta visão divina, que está apontada na palavra profética para a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Outros dirão, se eu soubesse, eu teria feito muito mais. Não é se soubesse, é se tivesse crido. E porquanto nós cremos, fazemos o máximo que esteja ao nosso alcance
para fazer a obra do Senhor, porque tudo vai ser segundo a visão divina. E se há uma construção, pois tem pessoas trabalhando, tem pessoas respaldando esse projeto divino que está no programa da visão divina correspondente a esse tempo final. Deixo com vocês ao reverendo José Benjamin Pérez para a continuação, para que ele nos diga, nos dê a continuação e tudo que falta por se realizar hoje domingo, primeiro domingo do ano de 2010. É importante começar o ano bem agarrado de Cristo, nosso Salvador. Nessa terra já não tem esperança para a humanidade. A única esperança é a vinda de Cristo, a sua igreja, nesse tempo final, a qual Ele prometeu e o qual Ele cumprirá ao seu devido tempo.